E gravando o nosso sexto encontro online do Big Data Hall, nosso sexto encontro do Big Data Hall Showcase com simulação de Monte Carlo, sendo apresentado pelo Francisco, amigo de longa data aí do Big Data Hall, desde o início também, nosso matemático. Quando a gente fala do Francisco, é um dos poucos, né? Todo mundo tem um carinho especial, estudos de matemática e tudo mais, somos todos de exatas, né? Mas o Francisco, quando a gente fala matemático, é porque é matemático mesmo, né? Posso te chamar, não é à toa que te chama de matemático, né, Francisco? Tem a questão da formação também, além do carinho, é claro que a gente fala, e falar em carinho, essa apresentação, o Francisco já comentou e a gente tem certeza disso, foi feita com muito carinho e vai nos acompanhar aí no nosso sexto encontro. Francisco, a palavra é toda sua, você decide a forma que você quer fazer a apresentação, o bate-papo, e a gente aqui vai junto. Francisco já compartilhou os arquivos aqui, né? Quer comentar disso? Fica à vontade, Francisco, por favor. Boa noite, colegas. Como o Glauber falou, nós vamos falar um pouco sobre a simulação de Monte Carlo, e eu garanto que foi feito realmente com muito carinho, tentar passar o que, porquê e necessidades dessa simulação, por que é importante. Eu dividi ela em duas partes. A parte da apresentação em PowerPoint, para a gente ter noções do porquê dessa simulação, porque é importante. Na segunda parte, a gente vai fazer a mão na massa. E nessa mão na massa, eu pesquisei no YouTube um vídeo sobre Monte Carlo que achei muito interessante. E também deixei mais um vídeo que depois vocês podem baixar e ver como essa informação vai ser muito importante para vocês. Tá? O meu interesse aqui não digamos assim, programar, certo? Como fazer, mas o que fazer, por que, necessidade. Eu entendo que conceitos, ideias, intuição, que faz a diferença aí de um bom profissional. Quando você tem um problema, você procura ver a sua caixa de ferramentas que está no teu cabedal de conhecimento para resolver um problema. Bom, é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Realmente, como o Glauber falou, cara, eu amo matemática. Me vem na tela da minha consciência duas palavras: simetria e beleza. E é verdade. Quando eu me formei em matemática bacharelado, a minha coordenadora do curso falou: Francisco, você nasceu para matemática. E é isso mesmo, eu me sinto assim em casa. Tá? Bom, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre a simulação quântica. Conceitos. Eu dividi em 8 itens aqui, que é os conceitos, que é importantíssima a ideia de aleatoriedade, a estrutura de algoritmos, heurísticas e análise numérica. Isso aqui é muito importante a gente ter na cabeça. Quais são os fatores determinantes para uma boa simulação, as vantagens, uma breve revisão de estatística básica. Isso aqui é breve, brevíssima mesmo. Tá? A ideia de desvio padrão, média, covariância, variância, e por que isso é tão importante? Aí tem um número maravilhoso. Eu tenho quase certeza que alguém já foi lá ver na planilha, mais embaixo, ver o que é isso. Mas tudo bem. E aí os rendição no Excel. Tá bom, pessoal? O que é essa simulação de Monte Carlo? O que a gente tem que colocar na cabeça essa ideia? É muito difícil a gente fazer testes de modelos determinísticos. Gasta-se muito dinheiro. Então, o que a gente precisa fazer? Uma simulação. E essa ideia de simulação não veio com esses físicos de 1930, 40.
americanos, né? O Metrópole, se eu não me engano. Não, você já vem atrás. Eu vou até contar um pouquinho a história. E essa aqui tá, a gente pode pesquisar no Google. Eu acho que está no P5 do Ricière. Na realidade, eu não confirmei isso aqui, mas na minha cabeça eu acho que sim. Começou com o Barão de Buffon, um barão francês. Ele fazia jogos. E isso aí, para ele, como é que ele conseguia conectar a aleatoriedade com o processo determinístico? E aí ele usou as agulhas de Buffon, aí, que vocês podem ver isso aí como história lá, pesquisando no Google. Ele, inclusive, calculou o pi da forma dele na época, acho que foi início do século XVIII. E os Jogos Caóticos do Barnsley, 1988. Esse paper, eu acho que está no P5 também, do Ricière. Cara, quando eu vi esse paper, esse xerox que o Ricière colocou, eu digo, é isso aqui. Sabe, a coisa mais linda, eu guardo isso aqui com carinho. Como criar fractais, né, que são com triângulos equilátero, usando apenas um dado de ponta fina, um dado de 6 faces, uma régua e um lápis. E ali ele tem um mínimo algoritmo de como fazer isso, sabe? Aquilo ali, eu olhei assim, bati o olho e verifiquei que realmente aquilo era muito importante. Se vocês quiserem depois, eu posso disponibilizar essa xerox aí do Ricière. Pelo menos dizer onde é que está isso aí. Bom, tudo é necessidade. Então, nas necessidades vem as aplicações, né? E a gente precisa simular dados. E o que é simular dados? É usar a aleatoriedade, né, num volume muito grande, com várias características, usar uma função nessa aleatoriedade e vai dar o que a gente chama de... Deixa eu passar aqui que me fugiu a palavra. Bom, depois eu vou me lembrar. Isso. Certo? E, então, a simulação de Monte Carlo dá para ser usada em vários modelos, no mercado de ações. Eu mesmo já tentei, eu fiz algumas coisas no mercado de ações, mas mercado de ações é uma coisa trapaceira. Eu sugiro a gente não aplicar nosso dinheiro com modelos, sabe? Eu sou um cara que já estudei muito, aprendi muito com outros professores. Não é fácil. É mais fácil. Ô, Francisco. Francisco. Caio? Pode falar ou não? Pode, claro. O modelo que eu fiz aqui é justamente para isso, tá? Mas é uma abordagem um pouquinho interessante, diferente. Diferente, né? É o mercado financeiro. Porque na física, muitos dos modelos na física usa-se, somente na física, a engenharia aeroespacial usa túnel de vento, né? Isso é caro, isso aí. E como é que a gente pode simular sem gastar nada? Aí veio a ideia de Monte Carlo, entendeu? Simular informações, dados, sem gastar muito, através da coisa mais básica que a gente tem que colocar na cabeça, que é a aleatoriedade. Função aleatória não é uma coisa fácil. Eu sei que tem algumas grandes empresas que trabalham só na criação de funções aleatórias. Não existe 100% uma função aleatória. No meu modo de ver, não dá. Não dá para fazer uma função aleatória. Mas eu já andei pesquisando que todas essas funções aleatórias, pelo menos no caso do MATLAB, do Matemática, no próprio Excel, são boas funções aleatórias. As pessoas utilizam muito o Hurst para calcular, né? Não sei se você sabe, a aleatoriedade de uma função. Eu gosto da função Hurst, mas ela assim, não é 100%, digamos assim, matemática. Embora ela use a memória para fazer isso,
Eu gosto mais do B4. A B4 dá aleatoriedade. Você pode calcular a aleatoriedade, sabe? Como é que a gente sabe se uma função é aleatória? Imagine um plano. Aí você vai plotando lá os valores que vai aparecendo na função rand. Se ela não aparecer o mesmo valor repetido, sempre diferente, ela é uma boa função. Então, quando você pede, por exemplo, no Excel ou mesmo no Python, uma lista de respostas de valores de rand, 10.000, por exemplo, se houver uma repetição, já está difícil, entendeu? 10.000 já acho, uma repetição para 10.000 já é muito. Então, para você ver a dificuldade para gerar uma função aleatória. Então, põe na cabeça que simulação de Monte Carlo tem uma área que é a parte da aleatoriedade. E tem a outra área que é a parte das funções determinísticas ou das distribuições de probabilidade que a gente usa nas funções, na parte aleatória, para gerar um atrator. Essa é a palavra que eu queria falar para você, um atrator. Entendeu? Então, quanto mais aleatoriedade tiver, você colocar uma função determinística, uma distribuição de probabilidade, numa aleatoriedade, digamos assim, 100%, maior o atrator, por incrível que pareça. Você sabe que eu testei isso foi no mercado de ações, meio milhão de ações, não foi Rust, não, foi com B4, e realmente, quanto mais aleatoriedade, mais perfeito fica o gráfico da função de B4. E quando você começa a classificar, aí dá tudo errado. Então, na cabeça, aleatoriedade cara, é importante. A gente pode verificar isso através de Rust. Acho que os colegas sabem, acho que deve ter aí alguns algoritmos para isso. E acho que pouca gente sabe que eu, por exemplo, gosto muito da estatística de B4, sabe? Em vez dele dar um gráfico logarítmico, ele vai dar um gráfico mais ou menos linear, entendeu? Quanto mais a média se aproximar de 0,5, melhor. É uma outra forma de calcular. E aí a gente, no Rendzone, a gente vai usar a função aleatória numa distribuição de probabilidade para resolver um problema bem simples. Mas põe na cabeça, pessoal, a gente começa do simples e depois a gente vai melhorando, sabe? A gente coloca o pé no chão e aí vai crescendo, entendeu? Eu não gostaria meu interesse aqui não é colocar uma coisa complexa, não. Inicialmente, colocar o básico, aí a gente tem nossas ideias e vai aumentando, né? E também usar as leis determinísticas, né, como funções objetivas, com a função aleatória para cálculo de parâmetros físicos, sabe? Muitas aplicações aqui. E hoje, como nós temos aí bastante informações do Google, do YouTube, e outras áreas, outros sites que a gente pesquisa, né? Então, cara, sinta-se à vontade. O que eu gostaria aqui mesmo é dar a base para a gente começar a andar, tá bom? Esse é meu interesse. Por que eu coloquei isso aqui? Até parece que está meio fora da função. Até que parece um pouquinho fora do contexto, mas não está, não. Quando a gente vai fazer um algoritmo, criar uma heurística, está muito ligado também à parte da análise numérica. A gente sempre, põe na cabeça disso, pessoal, sempre vai ter um valor inicial, um vetor de elementos iniciais, uma semente, tudo é a mesma coisa. Você vai fazer um algoritmo, vai ter isso, certo? Toda a parte numérica, onde tem aleatoriedade, vai ter que ter um valor inicial, essa semente. O ideal é que a gente faça uma boa escolha nessa semente. É preponderante, porque se a gente fizer uma má escolha, dependendo da forma como a gente
é tipo uma montanha. A gente está na base da montanha. Se você começar a subir e ver que tem um negativo na montanha, ou seja, em vez de subir, tem um ponto onde é difícil de subida, aí você pode cair do cavalo porque a tua base inicial, a tua semente lá embaixo, foi uma trilha errada, entendeu? Então, a semente é muito importante. E aí a gente tem que ter a função de aleatoriedade, o RAND, né? Quando a gente aplica essa função RAND numa lei determinística, a gente pode usar uma função objetivo. Quer ver uma coisa, pessoal? Várias áreas que a gente aprende, é o caso de machine learning, que divide em aprendizado supervisionado e não supervisionado. O que é supervisionado? No meu modo de ver, tá? É simplesmente aplicar aleatoriedade numa função, entendeu? É tipo a função objetiva, é a mesma coisa. Alguns descrevem como hop, no algoritmo genético falam de aptidão, fitness, nas redes neurais, sinapses. A gente vê tudo a mesma coisa. É uma função. Você sabe qual é a coisa mais importante que a gente precisa ter? É saber qual é a melhor função que a gente vai usar nos nossos algoritmos. Isso aí é por isso que a gente sozinho, mandorinha não faz verão, não. A gente precisa de um especialista no assunto, sabe, de outras áreas de conhecimento, para resolver um problema. Sozinho não fazemos nada. No começo da aula, eu até falei com os colegas que a gente aprende com a interação social, como falou o grande filósofo russo, Vygotsky. É verdade, cara. Sozinho não somos quase nada. Mas a gente trocar informações com essa interatividade é um aprendizado muito grande, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, você vê, função objetivo, rótulos, aprendizado supervisionado, fitness, para mim tudo é a mesma coisa, é aquela função importante que a gente vai colocar no nosso algoritmo. A gente pode também, como eu já falei anteriormente, colocar essa aleatoriedade numa distribuição de probabilidade. A gente vai usar a probabilidade uniforme e binominal no nosso revisão. Espero que dê tempo. Ixi, Maria, vou correr, hein? E isso tudo, quando a gente pega a aleatoriedade como uma função determinística, com uma distribuição de probabilidade, vai dar uma trator. Tá? Isso é muito caro. Isso é muito caro. Eu gostaria que vocês, quando pudessem, como está sendo gravado, esses 20 primeiros minutinhos aí, já assistissem aí com carinho. E nessa própria estrutura de algoritmo, nós temos o modelo markoviano também. O que é o modelo markoviano? Pensa o saldo de um banco, sabe? Você não precisa ter o valor inicial do teu saldo no extrato. Você só pega o saldo anterior. Aí do saldo anterior, você faz alguns cálculos, aí vem o saldo atual. O saldo atual faz alguns cálculos, o saldo N mais 1. Ou seja, a gente chama isso sem memória. E é isso que é utilizado em muitos algoritmos numéricos, como o método das aplicações sucessivas, cálculo de raiz de Newton, otimização. Rapaz, estude um pouquinho, se for possível, o modelo markoviano, tá bom? E você vê que a gente pode usar aleatoriedade nessas funções também, para simular. Aleatoriedade com funções gera um atrator. E isso é que é a base para a simulação de Monte Carlo. Aí eu falei que rapidinho, determinantes para uma boa simulação é a escolha da distribuição de probabilidade. O cara tem que ter experiência, saber qual a distribuição que deve usar. Independência de variáveis. Cara, você não pode colocar duas variáveis que uma tem uma correlação com a outra. Entendeu? Não, são variáveis totalmente independentes. Isso é importantíssimo. E também, quanto mais dados, melhor. Eu diria que a partir de 10 mil. Vantagem, a gente pode calcular média, desvio, variância, que a gente chama de parâmetros da estatística, sabe? Porque você está simulando esses dados. Depois a gente pode calcular a probabilidade, gerar histograma e fazer análise de sensibilidade. A gente vai ver ali alguns histogramas que eu fiz. E aqui a estatística básica, pessoal. Eu acho que todo mundo já sabe que a gente precisa mesmo conhecer pelo menos a média, a mediana. A mediana
os dados têm que estar ordenados, a moda é a frequência, que vai nos levar ao histograma, a variância, o desvio padrão. O que é esse coeficiente de variação que pouca gente sabe? O desvio padrão, tu não pode comparar desvio padrão entre duas classes diferentes. Por quê? Não dá, vai dar erro. Você não pode fazer isso. Para você fazer essa comparação, você pega o coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média. Quando quer comparar classes, usa o coeficiente de variação. Isso aqui é muito importante também, o MSE e o MMQ, o método dos mínimos quadrados e o erro médio quadrado. Sabe? Esse aqui é a preciosidade que eu deixei no finalzinho, se der para a gente fazer, eu acho tão importante que eu deixei no finalzinho lá da planilha do Excel. Assim, quando a gente pega em dados, porque estatística e heurísticas tudo são dados, né? Não importa se são pequenos, grandes, o que é importante é a gente ter os três vezes. A veracidade dos dados, a variedade, quanto mais dados e características linearmente independentes, melhor, e quanto maior o volume também. E aí, com isso, a gente pode fazer a dispersão, o diagrama de dispersão, o histograma, sabe? E, de posse disso, a gente pode até já escolher a distribuição de probabilidade. Aqui eu juntei todos, mas a probabilidade tem a probabilidade numérica e a probabilidade de contagem, entendeu? Nós vamos usar aqui a uniforme e a binominal. Binominal para números, é contar. E a uniforme não, é numérica. A gente vai utilizar essas duas aí. Eu fiz questão de pegar esse exemplo aí desse YouTube, colocar na planilha e a gente tentar discernir. Cara, eu não posso deixar de falar também do logaritmo, do Barão. Engraçado, esqueci de colocar o nome do Barão aí, famoso. Cara, logaritmo significa números maravilhosos. E a sua inversa também, que é exponencial. Tenta entender um pouquinho o que é logaritmo. A lei de Benford, cara, é a coisa mais importante que eu vejo. Acho que aí tem que estar na ponta da língua de todo mundo o que é essa lei, sabe? Cara, o cara, folheando livros velhos, viu que as primeiras páginas são mais velhas, são mais usadas do que as posteriores, e isso é uma lei importante. É muito usado na Receita Federal, pessoal. Não sei se é no Brasil, mas lá fora é. E aí a gente tem também o Hurst, não sei por que eu colocasse, porque aqui o logaritmo é usado na lei de Benford, sabe? Em Hurst, na entropia desse grande físico Boltzmann e na distribuição log normal. É engraçado, quando alguém fala entropia, para mim eu já penso que são logaritmos. Vejam com muito, muito carinho o logaritmo. Você pode gerar dados aleatórios e usar logaritmos. Eu esqueci o nome daquela heurística que usa muito logaritmos. Mas você vê que muitas das heurísticas que tem aleatoriedade, função randômica e logaritmos, fique de olho que tem coisas importantes. É o caso do Hurst e da estatística de Benford. Aqui vou passar rápido, para não cansar também, que o tempo já está passando. Rapaz, por que eu gosto do Excel? Porque eu sou matemático, né? Eu olho o Excel, a planilha. Ora, eu já falei para meus colegas, olha, eu vejo ela como matriz. E aí, para mim, para eu fazer uma álgebra matricial, sabe? É rapidinho. Se a gente percebe uma notação boa, cuidado com as notações, pessoal. Às vezes algum autor usa uma notação que não é aquilo que a gente pensa, pode nos levar à confusão. Notação é importantíssima. O ICL fala muito disso aí. O que é matriz de transporte, inversa, simétrica, determinantes, matrizes semelhantes. Cara, e quando eu vejo o Excel, eu vejo matrizes, quando eu quero fazer álgebra matricial. É o caso de calcular, por exemplo, covariância, sabe? A covariância aí é só cálculo de notação matricial, de álgebra matricial. E também, às vezes, quando eu vejo assim que precisa calcular produto escalar,
ou produtos de matrizes, aí eu já vejo vetores, né? O que é vetor? São aquelas colunas. Cada coluna, para mim, do Excel é um vetor, entendeu? E o que é o produto escalar? Quando você pega uma coluna e multiplica por outra, aí tem a terceira coluna, e no finalzinho você soma, é um produto escalar. Se você vê, eu não conheço, eu não me lembro aqui, mas uma grande parte das heurísticas, dos modelos do RCL, é soma de soma, soma para lá, soma para cá, você vê que, sabe? O que é isso? Simplesmente produto escalar. Fique de olho nessa parte aí de produto escalar e produto de matrizes também. E aí nós vamos no hands-on, né? Eu não queria me... Opa! Ainda não, hein? Vou voltar, hein? Pessoal, eu vou entrar agora aqui na planilha, tá? Para a gente não se ater muito, eu acho que a parte melhor mesmo aí é mão na massa, né? Não? As duas partes são boas, Francisco. A aula aí já, Ó, já tá muito bacana. antes que eu esqueça, assiste de novo com carinho aí. Se depois vocês quiserem ter alguma dúvida que eu possa responder também aqui, eu acho que o compartilhamento de informações, como eu falei, todo mundo tem a contribuir e cada um pode e deve aprender com a contribuição dos outros, né? Ninguém aqui é melhor do que ninguém, cada um tem sua particularidade, pode e deve ajudar. Tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, então se... Eu achei interessante lá quando você fala de usar Benfor para validar os aleatórios. É como se eu usasse o Benfor e esperasse o resultado contrário de Benfor, né? É tipo, é Pois isso que eu é, entendi, mais ou menos. o Glauber, às vezes a gente pensa que o Benfor é apenas o gráfico descendente, né? 0,30, 0,17, vai... Não. Utiliza o Benfor no número aleatório e vê o que dá. Você sabe a ideia, a criatividade? Rapaz, isso é que faz a diferença. Percebe? Nunca ninguém me falou, mas eu olhei assim, por que eu não posso usar? Entendeu? E aí vai dar todos os números em torno de 0,6. Eu digo, caramba, bom. Eu apliquei, eu criei um algoritmo do Hurst, porque eu trabalho com banco de dados também. Gosto muito todas as minhas informações estão gravadas no post. E eu programo no post. Aí um belo dia, aí, já tem uns 2, 3 anos, vou programar aí o Rust no, no post. Aí eu fiz, deu um trabalhinho, sabia? E aí você vê que tem logaritmo também lá, cara. Aí no finalzinho aí eu vi algumas coisinhas, aí eu usei já com variância dividido por variância, aí fui fazendo álgebra matricial, aí deu bom. Mas eu acho que cada um com a sua linguagem, com a sua aprendizagem, né? Alguns gostam bastante de Python, outros de C. Rapaz, eu gosto de Excel porque eu vejo nessas planilhas matrizes e vetores. E para mim fazer cálculo, eu olho assim, meu Deus, é muito fácil, entendeu? Bom. Ô, Francisco, Opa. apesar de ser curiosa, né, essa abordagem aí, mas intuitivamente é isso mesmo, porque as aplicações clássicas, né, do Benfor, por exemplo, supermercado, as pessoas têm em mente que é aleatório, né? Entendeu? Os tickets ali. Então, se você vai lá e aplica e vê se efetivamente está respeitando, entre aspas, uma lei, né? A mesma coisa um balanço, né? Então, quem tem Netflix, assistiu aquele filme O Contador, ele aplica bem for lá. Eles não falam que é, né? Mas Rapaz, eu me lembro quem, desse quem, filme. quem sabe, sabe. Só de bater o olho ele já viu que não respeitava. Mas intuitivamente, essas aplicações aí estão na cabeça da pessoa que é aleatório, né? Por exemplo, um algoritmo como bem for não vai pegar. Então, assim, apesar de ser uma abordagem entre aspas curiosa, ela faz todo sentido, né? É o Jocelino, né? Falando. Ô, Jocelino, quando eu coloquei, eu fiz agora essa semana, eu fiz um teste aí, acho que 10 mil ou mil valores da função aleatória aqui do Excel. Eu digo, eu vou colocar o Benfor.
Aí eu pensei que ia dar a curva, mas não deu. Você vê? Eu estou dizendo que a ideia básica que eu quis falar, eu tive essa ideia de, por que eu não uso o Benfor para ver a aleatoriedade? E eu vi coisas diferentes, entendeu? Então, no meio dessa montanha de dados, a criatividade e as ideias que nós temos com a base de conhecimento, com as nossas ferramentas, a gente pode descobrir novos conhecimentos aí, entendeu? É isso que eu Exato, quis fazer. exato. Mas E não aí, deu certo, não. Deu então, mas 0,5. olha, mas olha só, é aí que tá o diferencial, né, cara? Porque não adianta simplesmente você pega um modelo e só aplica naquilo que é clássico, né? É, Tá? Ou perfeito. também não adianta você ter um modelo, mesmo para aplicar naquilo que é clássico, e não conseguir tirar insight, não conseguir responder nada, né? A gente, às vezes, o modelo em si não é a coisa mais difícil, né? Talvez seja até o mais simples a parte do modelo. Agora, como é que você vai, aonde você vai inserir, como você vai interpretar e que insight você vai tirar, aí eu acho que é o grande diferencial, né? É verdade, viu, Juscelino? A ideia, o conceito é muito importante. Às vezes a gente já pega uma definição, principalmente na matemática, muito matemático aprende definições como autovalores, autovetores, faz cálculo, teorema, mas não sabe para quê, qual a aplicação disso, entendeu? Então, isso que eu acho importante que a gente põe na nossa cabeça e a gente não é simplesmente aprender por aprender, é aprender para resolver uma situação, sabe? Algum problema de uma empresa, um problema nosso, pô, sabe? A vida é assim, cara. E toda aprendizagem é cansativa, né? Coisa assim, é papo e resolveu. Mesmo os insights precisam de ter tempo para amadurecimento para a gente ter um modelo consistente. Tá bom? Obrigado, Juscelino. Pessoal, isso aqui é uma simulação de Monte Carlo. O que é simulação de Monte Carlo? É a gente gerar uma montanha de dados aleatórios, utilizar uma função determinística ou uma função de probabilidade na estatística, certo? Isso vai gerar um atrator. De forma disso, no nosso caso aqui, eu vou usar uma distribuição de probabilidade, na realidade duas. De forma disso, a gente pode calcular médias, padrão, covariância, gerar gráficos de histograma, distribuição de probabilidade, e depende muito do que você está querendo. Por isso que essa foi a ideia básica no Cassino de Monte Carlo dos dois cientistas, o Metrópolis, outro não me lembro. Caramba, o que acontece se a gente repetir isso várias vezes independentemente? Ela tem que ser independente, essas variáveis precisam ser independentes, tá? O que acontece? E se a gente colocar aí mais uma funçãozinha ali? E resolver um montão de coisa, cara. Isso aqui é a coisa, eu diria, muito importante no nosso... que a gente trabalha aí com algoritmos, né? Machine learning, ciência dos dados. Cara, ouve isso aqui com carinho e essa é a minha percepção, tá? Como eu falei, estou aqui para passar o que eu aprendi um pouquinho, do que, o porquê e necessidades. Como aplicar? Cada um tem o seu jeito de fazer, tá bom? Aqui, o que é isso aqui? Eu pesquisei vários vídeos no YouTube e eu achei isso aqui bem simples. E é esse que eu quero, porque tem duas distribuições, ele faz associação, ele gera histograma. Caramba, o que é esse aqui? O rapaz vai querer dar uma festa, uma família vai querer dar uma festa para 40 convidados. Ele quer saber quantos litros de cerveja ele vai ter que comprar, sabe? Para não passar de mais e nem de menos. Ora, na nossa cabeça, eu, por exemplo, eu digo, se são 40, eu vou pensar assim, se 80% dos convidados forem, né? E se cada convidado beber 600 ml, é só multiplicar. Então, multiplicar dá 19 litros. É simples.
Já você, para quem não conhece nada de simulação de Monte Carlo, já ajuda bastante. Você deu um chute calculado. Você vai ver que está entre 19 litros para uma festa somente pessoas bebendo cerveja. O que é essa variáveis independentes? Se a gente colocar, por exemplo, vinho, onde a pessoa que bebe vinho também pode beber cerveja, as variáveis já não são independentes. Aí são outros cálculos, são mais estudos, entendeu? Mas aqui, no meu caso, a parte mais simples, nós estamos falando de cerveja. Inclusive que eu gosto, tá? Então, o rapaz aqui vai dar uma festa com 40 convidados e ele acha que a probabilidade de vir é 80% de 40 convidados, que são 32. Certo? E ele acha que entre 400 ml... Aqui, ó, eu vou passar aqui que eu... Pessoal, vocês podem me orientar, que é a minha primeira aula aqui online. Aí a gente... Tá? Eu não sei se vocês estão vendo o meu mouse, estão vendo? Estamos vendo aqui, sim, Francisco, Tá tranquilo. Então, Tamo Tá junto aí. bom, tá bom. Tá, o número de pessoas. Quando a gente lê aqui distribuição binominal, é porque é contagem, tá? Valores inteiros. E uniforme não, já é valores reais, tá vendo? Então, estou usando duas distribuições. Essa aqui, o que faz essa binominal? Eu gerei, eu não me lembro agora se foi. Será que não vai? O que foi que aconteceu? Ah, demorou. Ó, eu gerei 1000. Eu vou mostrar aqui como é que eu gerei a distribuição binominal de contagem, certo? Baseado numa probabilidade de 80%. Depois disso aqui tudo, nós vamos calcular a média e desvio padrão. Então, a ideia aqui é a gente ter um percentual de probabilidade que vai dizer 95%, eu quero 95% do nível de confiança que se eu comprar essa quantidade de cerveja, 95% está correto. Certo? Ou seja, não vai faltar cerveja. Isso aqui é importante, para ninguém reclamar, entendeu? Eu vou repetir novamente, que eu acho que o problema é a coisa mais importante de entender, e da forma como a gente vai solucionar, cada um de sua forma. Então, é um cara que está querendo saber quantos litros de cerveja ele precisa comprar para 40 convidados. Certo. Certo? Basicamente é isso. Então, opa, pode falar, Glauber? Sim, eu tô descrevendo aqui na minha cabeça qual é esse problema mesmo. Eu vou fazer uma festa lá, eu vou fazer a festa para 40 convidados e preciso saber quanto de cachaça não, cerveja. Mas, ó, isso pode tomar uma dimensão mais sofisticada, né? Então, por exemplo, preciso vacinar o povo, né? E agora, quanto eu mando de vacina para aquele posto de saúde, né? Para aquela região. Falando é o Jocelino? É isso mesmo. Ô, Jocelino, você sabe que quando eu fiz o meu trabalho de conclusão do curso lá de matemática bacharelado, a gente... O que é o modelo? É uma coisa simplificada de um problema real, certo? A gente tem que bater o martelo, tipo um projeto. Você tem que bater o martelo, é isso e pronto. Começar... Então, daqui para frente, isso aqui, digamos assim, eu acho que é o basicão do basicão mesmo, para só ter ideias aí, mesmo, né? Criatividade. Como eu falei aí da lei de Benford, aí nas funções aleatórias, que eu disse a função realmente 100% aleatória, entendeu? Exato. E aí para frente, certo? Exato. Eu acho que todo mundo entendeu aqui, quanto de cerveja o rapaz vai comprar para os convidados. Certo. Tá bom? Certo, tá bom. Então, nós vamos gerar, tá vendo aqui? Eu vou gerar 10.000 valores nessa distribuição binominal. Por que binominal? Porque é pessoas. Você não tem 1,5 de pessoas, você tem 1, 2, 3 pessoas. Então, eu utilizei a distribuição binominal. Repito, você poderia usar uma função matemática, sabe?
Isso aqui é que é o feeling e a dificuldade que nós temos. Cada um tem seu jeito de fazer isso aqui, cara. Mas se você tem ideia que você tem a função aleatória, quanto mais, melhor. E que você, aqui no nosso caso, eu só vou colocar uma variável, que é a variável cerveja. Mas se você colocar cerveja com vinho, elas têm covariância, são correlacionadas. Aí o modelo vai aumentando, entendeu? Vai aumentando, não, vai ficando cada vez mais complicadinho, certo? Mas é o básico do básico. E o que eu faço aqui, ó? Eu clico aqui, ó. Eu vou gerar. Esse aqui é o hands-on da simulação de Monte Carlo. Eu vou gerar 10 mil. Eu não sei se eu vou conseguir 10 mil aqui. Eu vou colocar só 1.000. Pode gerar, travar aqui. Eu não sei se pode travar. Vou só colocar 1.000, tá? Tá bom, tá já. Mas a ideia é essa mesmo. Então, eu vou gerar 10 mil números inteiros, Sim. que estejam com 80% de probabilidade para 40 pessoas. Você vai ver aqui que vai ter 33, 32, 30, isso aqui tudo é aleatório. O que é uma boa probabilidade? É que esses números não se repitam, né? Ou se repitam cada vez mais distante. Ou seja, o desvio padrão dela seja mínimo. Entendeu? Então, eu vou colocar aqui. Se vocês acharem que não está vendo ou qualquer outra coisa, me avisa. Eu vou em dados. Tranquilo. Tá aparecendo. Carregando. Aba dados. Vocês estão vendo aqui análise de dados. Depois, para não perder tempo, depois eu mostro para vocês onde habilita essas duas coisas no Excel, tá bom? Tá bom. Isso aqui é importante, tá? A coisa mais importante Sim. do Excel são essas duas ferramentas. Você vai usar o Solver? Era isso que você tinha comentado? Ou Análise não? de dados. Tá, vou O usar o Solver, se a análise de gente dados. conseguir, no finalzinho, que eu deixei aqui na última planilha aqui, eu depois... Aí tem a regressão quadrática usando MMQ e MSE, entendeu? Tá bom. Aí eu fui aqui, análise de dados, aí eu venho, geração de número aleatório. Qual é a distribuição de probabilidade que eu quero? 95, né? Binominal. Hein? Binominal, isso. Binominal. Binomial, Aí, né? quantas variáveis eu tenho? Por enquanto, é só a cerveja. Se fosse cerveja e cachaça, seriam duas. No meu caso, vamos começar com beabá, tá bom? Quantos? Em vez de colocar 10 mil, vou colocar só 1.000, tá? Certo. Até o número de valores que você quer. O valor de P é a probabilidade. 80%. Aí que é 5%. 80% aí. Oi? Não ouvi. O 5% vai onde? Não é 5%, é 80%. Sim. Aqui, valor de P, tá vendo aqui? Sim, sim. E aí, o número de tentativas é o número de pessoas. Vou colocar 40. Vocês querem que eu repita? Tudo bem, Não. tá tudo bem. Tá tudo bem, Francisco. Então, eu estou querendo saber o número de pessoas aleatórias aqui. É isso aqui que a gente está simulando, pessoal. Entendeu? Isso aqui é importante. Sim. Não tem nenhuma ferramenta que está fazendo isso, ferramenta física, uma sonda, um sensor, nada que está dando esses dados. De tudo é caro. A gente está simulando matematicamente, entendeu? Ou estatisticamente. E aí eu coloquei distribuição binominal porque é contagem. E aí coloquei apenas 1.000, mas o ideal é acima de 10 mil, sabe? Quanto mais, melhor. E eu coloquei aqui, você vê que cada distribuição de probabilidade tem parâmetros diferentes, tá bom? Aí coloquei o valor P de probabilidade de 80% e o número de tentativa 40%. Aí o intervalo de saída. Eu venho aqui, ó. Tá bom? Vocês entenderam aqui? Intervalo de saída. Planilha, onde começa, né? Beleza, entendi. Sim, aí ele vai gerar isso aqui, ó. Ele disse que está tendo, já tem dados lá, você quer gravar? Eu disse que sim.
Tá, sobrepor, né? Beleza. Por que é muito lento aqui? Tá. Aí eu não Pode sei ser por causa da porque transmissão também, né? Não sei. Sim, pode ser a transmissão, porque você está compartilhando. Só que não está compartilhando a tela toda, né? Não deveria, mas Ó, já mudou aqui, tá vendo? sim, Vocês entenderam aqui, pessoal? Isso aqui é simulação. Eu estou simulando tá. dados aleatoriamente. Eu só Aí eu tava. uso uma função determinística, uma distribuição de probabilidade para esses dados aleatórios para gerar alguma coisa. E é o problema que eu quero resolver. No meu caso aqui é a quantidade de cerveja que tem que ter. Beleza. E aqui o cara falou aqui, olha, como eu falei anteriormente, o cara poderia colocar só 80% dos convidados vêm e 600 ml bebe. Só para multiplicar o que você tem, 19 litros. Sabe? É um chute calculado, já não é tão ruim. Mas aqui é mais. Aqui a gente está usando estatística. E aqui eu coloquei o mínimo de cerveja, 400 ml e 800 ml. Ou seja, tem pessoas que já bebem menos, eu coloquei entre 400 ml e 800, tá bom? E aqui nós vamos usar a distribuição de probabilidade. Desculpa, pessoal. Eu vou mostrar para vocês o gráfico, o histograma disso aqui, ó, que eu gerei. Tá aqui, ó. Esse é o histograma, então, das pessoas que foram na festa, simulando as pessoas indo na Olha festa. como é que é. É como se fosse uma distribuição normal para números inteiros. Tá vendo? O que é o histograma? O histograma você divide ele em classes. Se vocês depois quiserem, a gente pode mostrar para vocês como coloca um histograma. Se der tempo, eu mostro aqui rapidinho para vocês, tá bom? E meu interesse é passar tudo. Mas o histograma está dizendo o quê? Que a frequência, ó, 1.500 está entre 33 convidados, tá vendo? Se repete mais, então 80% de 40 convidados, provavelmente entre 32 e 33 é que devem aparecer lá na festa, baseado nessa distribuição binomial. Se você usa um problema que usa uma distribuição de probabilidade que você não serve para nada, é melhor tu jogar o teu modelo fora. Você tem que saber o que você está fazendo. Entendeu? Sim. Depois aqui, eu vou mostrar aqui rapidinho para ver se a gente consegue, porque aqui eu sei que o tempo está passando rápido. E aqui é uma outra distribuição, que é a uniforme. Eu vou mostrar aqui, ó, o que eu faço de novo. Eu vou em dados, análise de dados, geração de número aleatório. E aqui, em vez de ser binominal, eu vou colocar o quê? Uniforme, tá vendo? Eu coloquei também só 1.000 valores, tá? Porque senão vai demorar muito. E a distribuição é uniforme, de 0 a 1. E aí ele vai gerar vários números aqui de 0 a 1, tá bom? Eu não vou fazer porque eu vou perder outra informação que eu fiz aqui. Aí eu coloquei intervalo de saída daqui para baixo. Quando Certo. der OK, ele vai gerar números de 0 a 1. Tá vendo aqui, ó? Uhum. É o padrão, entendeu? Vou cancelar. E aqui, eu não quero de 0 a 1, eu quero de quanto? De 400 a 800, não é? Sim. Vocês concordam? Então, em vez de colocar de 0 a 1, o que eu coloquei? 505, o mínimo, 400, mais 800 menos 400 vezes aleatório. Então, todos esses valores aqui estão entre 400 e 800. Se eu colocar 700, ele já vai calcular para mim, entendeu? Aí eu vou botar de novo a 800. Você entendeu aqui? Essa aqui é a distribuição uniforme, é a distribuição normal que todo mundo faz. Pô. Então, todos, se a gente tirar uma média, aqui, ó, tirei média, tá vendo? De ser 10 até 10 mil e pouco. Opa. Ele deu 598, a média. Ou seja, Certo.
Praticamente a média é 600 ml mesmo, tá vendo? 600 ml. Começa a distribuição uniforme da média mesmo. Ela não tem variação. O gráfico, não sei se eu consigo mostrar aqui. O gráfico não é em forma de sino, mas é uma forma de linha, entendeu? A mesma coisa aqui, ó, eu calculei a média, ó, e arredondei, porque é número inteiro. E aí deu 32. Mas o que é a quantidade de cerveja? Eu pego o número de pessoas, multiplico pela quantidade de cerveja por pessoa, que vai dar esse valor. Tá vendo? B10 mais C10, esse valor vezes esse dá esse. Aqui a gente é o produto escalar. E aí eu vou até lá embaixo. Ó, fui até lá embaixo. Pô. Até 10 mil. Tá bom? E aqui, ó, como eu tenho esses dados, o que eu posso calcular aqui? Já posso calcular a média. A média deu 19, ó, deu igualzinho outros lá, que a gente calculou. E o desvio padrão é alto. Ó. Eu vou mostrar aqui o histograma aqui dessa distribuição uniforme, que está aqui. Ó. Olha como é que ele é. Ó. É isso aqui, pessoal, que deu para a estatística de Benford, por incrível que pareça. Não deu um gráfico assim descendo, entendeu? Ele deu assim, uniforme. É um motivo de estudo. Por que eu não sei. Ele está levando aleatoriedade e estatística de Benford aleatória, por que ele fez isso? Eu não sei. Mas ele dá 0,5%. Em torno de 0,5%. Então, eu tenho um histograma aqui de pessoas, baseado na distribuição binominal. Eu peguei o histograma da quantidade de cerveja por pessoa, baseado na distribuição uniforme. Vou mostrar aqui de novo, aqui, ó, como é que é essa aqui, ó, essa distribuição de quantidade de pessoas. Olha a distribuição de quantidade de cerveja por pessoa, que é uniforme. Quando eu multiplico por 2, pego esse por esse, que dá esse, e vou gerar também o histograma total. Olha como é que dá. Entendeu? E aqui é que está a experiência, a expertise de cada um. O que eu faço com isso, com esse histograma? Você vem aqui, gera a média, tem um desvio padrão. O desvio padrão é alto, sabe? E você vê que com esse histograma aqui, a gente pode dizer que ó, isso aqui não é uma distribuição uniforme. O que é isso? Não sei. Aí vem a expertise de cada um. O que o rapaz desse YouTube falou, que eu acho interessante? Ele ordenou esses dados aqui, do maior para o menor, e usou 5% desses dados. Como são 5% de 10 mil, dá 500. Ele pegou os 500 primeiros aqui. Eu estou passando aqui até deixar 15,6 ou 15,7. Ó, significa... Ele usou percentil aqui, entendeu? Ele pegou os 5 primeiros, os 5% de 10 mil dos dados maiores, ordenou e diz, não, eu não quero 5%, eu quero 95% para baixo. Então, se você comprar quase 26 litros de cerveja, você tem 95% de índice de confiança que vai dar, é o suficiente para a festa. É essa a ideia do cara, entendeu? Eu repito, o que é importante aqui é pegar a função aleatória. Quanto mais aleatória, por incrível que pareça, melhor. Pegar uma função determinística da matemática ou uma função estatística, como distribuição de probabilidade da estatística, ou, sei lá, uma função objetivo. Faz esses cálculos, multiplica, ele vai dar um atrator. O que é aquele atrator que eu falei lá na coisa? São esses valores aqui, ó. Esses números aqui, ó. Entendeu? Aí o que eu faço com ele? Aí vem a experiência e o problema que você quer resolver. Você vê que é simples. Entendeu?
Eu não quis me alongar muito, não, porque eu sei que o tempo também já passou, já são 8 horas, e não dá. O Juscelino está louco para falar, eu sei. Eu queria Não, mostrar eu para tô louco vocês. pra te ouvir, cara. Você Ó, tá eu queria sensacional aí. mostrar aqui a pérola aqui que é importante. O que é uma regressão quadrática? Todo mundo fala de regressão. O que é métodos mínimos quadrados e o que é erro mínimo quadrado? Isso aqui eu tive o carinho de fazer. Eu peguei aqui um valor e basicamente os valores aqui que é o valor y, né? Que você descobre sensores, seja lá o que for. Você tem esses dados aqui, x e y. E aí você diz que se eu gerar esses valores aqui, ó, deixa eu sair daqui que aí eu estou gerando esse gráfico aqui, tá vendo? Eu não sei se vocês sabem como gera esse gráfico. O que eu faço? Eu seleciono aqui, ó, vou inserir esses gráficos aqui de dispersão e eu seleciono esse, tá vendo? Seleciono outro, aí conforme seja. Eu gosto muito desse aqui, ó. Tá? Este aqui é o gráfico dos dados reais. Aquele outro é o gráfico da regressão quadrática, um polinômio quadrático. Entendeu? Olha como é que ele é um pouquinho diferente. Não sei se vocês viram. Deixa eu gerar ele aqui para vocês verem. Ó, esse aqui são os dados reais e esse aqui são os dados baseados na regressão. É isso que eu quero mostrar aqui agora para vocês. Como é que eu faço? Eu uso essa função aqui, polinômio quadrático, ax2 mais bx mais c, e é isso aqui. Eu preciso calcular os coeficientes A, B e C, tá vendo? Aí eu ponho esse parâmetro aqui, coloco o coeficiente A, para quem não sabe, em vez de colocar, por exemplo, G3, eu clico aqui e defino o nome, tá? Aqui também o B e aqui o C. Esses aqui são os parâmetros do solver. Aqui, pessoal, a gente vai calcular via solver, tá? O método dos mínimos quadrados pelo solver do Excel. Ele é muito bom. Então, aqui eu coloquei ó, o valor de A multiplicado por x. Quem é x? A variável é o 3 ao quadrado. Mais B, x. Quem é B? Está aqui. E x é esses valores aqui que vão variando. Tá? Mais C1. Aqui não deu para colocar C. Deu erro, eu coloquei C1. E aí, o que eu faço? Eu vou fazendo um por um. Ele dá esses valores. Por que o método dos mínimos quadrados é importante? Se você vê o método dos mínimos quadrados, a soma dos erros tem que ser o mínimo possível, tá vendo? Essa aqui que é a função objetivo. Aqui deu já 181, já é um valor alto por esses parâmetros aqui. Se eu colocar 3, vai aumentando, ó. Parece 2, parece que o 2, esse A aqui do AX ao quadrado, ele é importante, ó. Se eu colocar 1, ó, já deu um valor alto. Parece que o número 2 aqui, você vê que eu vejo isso aqui só para verificar se vai dar no solver esse valor 2. Sabe? Aí você vai variando aqui. É tipo uma análise de sensibilidade que você pode alterar esses valores, os parâmetros. Quem é essa coluna aqui? Esse aqui é o valor dado, esse aqui é o valor da função calculada, com uma função de segundo grau. Quem é esse aqui? É o valor do y menos a média, que está aqui embaixo, tá vendo? Elevado ao quadrado. É o que a gente chama soma total. Se a gente pegar isso aqui, tirar a média, subtrair de cada valor de y, por exemplo, 5 menos 110 elevado ao quadrado, dá isso. 14 menos 110 e 45 elevado ao quadrado, dá isso, tá vendo? Aí no finalzinho você soma. É esse SST. Essa coluna aqui é o valor calculado
Tá vendo aqui? Que deu 114 de média. Então, é 9 menos 114 elevado ao quadrado. Aí vem 18 menos 114 elevado ao quadrado. E assim sucessivamente. Eu não sei porque aqui está K14. Depois eu tenho que ver, mas é isso. E aí, pessoal, o que é o SSE, que é o erro médio quadrado? É a diferença entre o valor da função, certo? Real, que você teve, os valores reais, menos os valores calculados. E eleva ao quadrado. 9 menos 5, 4 elevado ao quadrado. 18 menos 4, 14, 4 eleva ao quadrado. Depois você soma. E este valor, isso aqui é uma soma de F3 até F13. É porque é muito rápido, pessoal. Mas se vocês pegarem isso aqui depois, repetir aqui, ver o vídeo, aí o que eu venho aqui? Vem em dados, eu vou em solver. O que é essa função? Está vendo? Definir objetivo é a função objetivo. É esse SSE aqui, ó. Está vendo? Que é o mínimo. Esse aqui é o método mínimo múltiplo quadrado. Sabe? Que você precisa ter o erro médio quadrático. Que é esse carinha aqui. Que vai ser a nossa função objetivo. A função objetivo é esse carinha aqui. Aí eu vou calcular mínimo. E quem é alterando células variáveis? São os parâmetros aqui. Eu venho aqui e coloco aqui os parâmetros que eu quero, que eu definir. Você, inclusive, pode definir como uma matriz de números aqui. Ele dá o jeito dele. O algoritmo aí de gradiente descendente, não sei o que mais, que é o algoritmo aqui do Solver, é muito bom. Eu garanto, fiz muitos testes aqui. Compara-se com o MATLAB, viu? Então, nesse caso, em vez de colocar uma matriz, eu só coloquei um vetor de 3 elementos. Estou dizendo que é mínimo, tá? Aqui, sujeito às restrições. Se você colocar isso aqui, ó, é o simplex, é só para modelos lineares. Mas o gradiente não linear resolve tudo. Eu sempre vou em opções, aumenta aqui o número de zeros para precisão de restrição, coloco aqui a tamanho da população no mínimo 500, gosto de ter a convergência da derivada, derivativos aqui é derivada. Esse Excel aqui da Microsoft é até engraçado, viu? É a tradução, derivada. Né? É uma derivada numérica, tá? Em vez de ser forward, eu ponho central. E dou uma convergência também maior. E digo que o tamanho da população é de 500. Isso vai dar maior precisão. Se você não quiser usar opções, não tem problema. Se você quiser só valores não negativos, ou seja, só positivos, você coloca aqui. Que é o meu caso, por exemplo. Eu não quero nada valor negativo aqui, só quero valores positivos. E eu mando resolver. Ô Francisco. Oi? Esse GRG é gradiente reduzido generalizado. É desse aquele... Rapaz, eu andei pesquisando, é o Jocelino, né? Jocelino, rapaz. Isso. Tem uma empresa chamada Frontline, que é uma empresa que de vez em quando me manda mensagens para eu participar aí dos hands-on deles. Cara, eles são competentes, hein? Acho que eu mandei cancelar. Eles são competentes, viu? Tá muito lento aqui. Ó, F14, mínimo, G3 a G5 e resolver. Aí ele vai dar os valores, ó. O Solver fez uma convergência para a solução, então ele encontrou, tá bom? Olha aí, ó.
Eu não falei que quando eu colocava aproximadamente 2, ele baixava bastante aqui o SSL, agora ele já chegou ao mínimo. O mínimo que ele encontra para uma curva de equação de segundo grau, a melhor curva que se encaixa a esses pontos aqui é essa curva com A 1.9283, o B 13,6 e o valor linear não tem nada, tá vendo? Mas você vê que olha como é que ele chegou basicamente numa precisão assim com os dados reais. Percebe como isso aqui, inclusive para radial base function que eu uso, pessoal, isso aqui é uma coisa muito grande. Eu uso para radial base function, uso para muitas coisas, mas principalmente para otimização. Eu uso também para sistema de equações não lineares. Um dia, quando a gente tiver tempo, cara, a coisa mais importante que tem para um matemático é resolver sistemas de equações não lineares. É difícil, cara, é muito difícil. E isso aqui eu já testei várias vezes e dá uma precisão boa, viu? 6, 7 algoritmos significativos ele dá com precisão. Bom, alguém tem alguma dúvida? Eu não queria me alongar mais, porque eu acho que é isso aí. Eu tenho uns Na verdade, comentários. tem os parabéns, né? Porque sua apresentação tecnicamente é sensacional, cara. Muito bem. O Caio levantou a mão ali, ele está esperando para falar já há um tempo. Não, tranquilo. Não, só estava Caraca. tentando formular aqui. Black é bacana, eu nunca tinha me atentado muito para. Eu conhecia só de ouvir falar do método, da simulação. Mas estava tentando formular aqui didaticamente, né? Me corrijam se eu estiver errado aí. Mas pelo que eu entendi, a ideia da simulação de Monte Carlo é que seria dado um conjunto de premissas, né, e restrições. A ideia seria gerar um conjunto de dados aleatórios e medir o quanto esses números são de fato aleatórios. A ideia é essa. Então, eu tenho um problema com um conjunto de premissas e restrições, certo? E aí eu queria gerar dados aleatórios, obedecendo, lógico, a partir dessas premissas e restrições, e depois medir o quanto que esses números são aleatórios. Perfeito? Isso. Essa seria uma definição aí para poderia dizer. Foi isso que eu entendi, compilei assim da maneira mais sucinta possível a simulação de Monte Carlo. Isso aí, Caio. Ó, quer ver uma sugestão? Pensa no algoritmo genético. Para qualquer algoritmo tem que ter aleatoriedade. Por quê? Cara, se você tem uma montanha de dados, milhares, milhões de dados, não dá para calcular esses dados. Sabe? A não ser que tenha uma máquina super potente. O que você faz? Você escolhe aleatoriamente uma amostra. Olha o que eu estou falando. No algoritmo genético e outros algoritmos, outras heurísticas. Você escolhe aleatoriamente alguns dados dessa população, dessa base de dados grande. Quanto maior essa amostra, melhor. Aí você usa uma função, que no caso é a função de fitness, que é do algoritmo genético, dessa amostra, desse registro que você escolheu. Entendeu? É isso que eu falo, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Gerar uma montanha de dados que sirva de amostra para a tua população. A partir de um conjunto de premissas e restrições. Que é isso que a partir de estou tentando premissas postular aqui, e restrições, né? Que é o que você colocou aí. Você fez objetivo e restrições, digamos assim. Você colocou lá 80%, eu estimo a quantidade de pessoas que virão à festa, se bebe entre 400 e 800 ml, né? Acho que foi isso, 400 e 800 ml, etc, etc. Foi. Legal. Dando continuidade ao postulado, já que ele não está tão errado, nós podemos dizer que o que me ocorreu. Então como que eu meço essa aleatoriedade? Até onde entendam, o conceito de aleatoriedade está relacionado com uma distribuição uniforme desses dados. Isso que o caracteriza como uniforme. A história de eu jogar uma moeda para cima e ela cair 50%, jogar uma moeda 10 mil vezes e ela tem que cair 5 mil vezes. Cara, cuidado. A primeira coisa que a gente tem que medir, cara, desculpa aí. Não. Desculpa. A aleatoriedade é a função aleatória. Ela é base para as outras funções, de distribuição de probabilidade, de função determinística, de
funções, outro tipo de funções objetivas, entendeu? Quando você mede a aleatoriedade, você está medindo a aleatoriedade da função aleatória. Ela deve ser meio. Ela é a base para as outras funções. Perfeito, é aí que eu queria Entendeu? chegar. Esse postulado todo, eu estava refletindo sobre algumas coisas que vocês falaram lá no início, Sérgio Juscelino. Então, a partir do momento em que o Glauber observou, a partir do momento que eu estou gerando números aleatórios, que eu busco o tal do Hurst meio, de certa forma é um número que não tem nenhum comportamento previamente estabelecido. E aí, confrontando com os testes que você fez, que o Glauber deu um estalo aí, com Benford, por definição, ainda bem que não deu Benford, porque Benford, parte da lei dos números naturais, parte do princípio que esses números têm uma relação exponencial. É uma distribuição natural que tem uma relação exponencial. Então, esses números que é o oposto do tal do número aleatório. A não ser que seu número aleatório seja gerado a partir de uma função exponencial. Senão, não vai dar Benford. Ainda bem. A lei de Benford certo? Isso. É porque na lei de Benford a gente já entende que a lei de formação é logaritmo. Exatamente, logaritmo exponencial. Que já é uma generalização de uma lei do sujeito chamada. Lei de sujeito, não, uma lei chamada Zipf. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Lei de Zipf, né? Isso mesmo. Eu Exatamente. já ouvi falar, mas... Que é de natureza exponencial. Então, a não ser que as suas premissas e restrições tenham uma natureza exponencial, logaritmo, né, que dá no mesmo, ainda bem que não deu Benford. Ainda bem. Não deu, Eu ia ficar preocupado mesmo, viu? Não, então tudo bem. Então, eu só estava juntando as ideias aqui, tentando formular de maneira didática. Ok, então, deixa eu só... Chato acadêmico, né? Tá. Vocês estão bem técnicos aí em definição, tá? Eu queria só colocar uma visão de como eu vejo. A minha visão da simulação de Monte Carlo. Tanto no problema aí apresentado pelo Francisco, quanto no que eu tenho aqui, ou em qualquer outro problema que você aplique. Né? Tirando um pouco da parte acadêmica e tal, mas para uma parte executiva. Tá? A parte de tomar decisão. O que eu vejo nela é que ela te dá uma projeção de cenários incrível, cara. Assim, algo que você não conseguiria... Então, o Francisco até exemplificou. Pô, chega a pessoa na festa, você tem lá 40 convidados, eu faço vezes uma média que muitas vezes é um chute, né? E aí eu estimo que eu vou precisar de tantos litros de chopp, né? É um cenário apenas, né? Quando você aplica o Monte para uma decisão tipo de uma festa, ela talvez não traga tanto impacto, né? Mas quando você está em outras situações onde tem mais risco envolvido, e aí, quando você fala em risco, o próprio desvio padrão é algo que ajuda nisso, né? Você ter N cenários para uma tomada de decisão, você consegue tomar isso com mais segurança, né? Por quê? Porque você consegue... Se você olhar lá as 1000 simulações, mas não precisa nem ser tudo isso. Eu aqui, por exemplo, eu fiz 5. Tá? Então, você olhar 5 cenários que foram projetados, né, considerando toda essa estatística, a aleatoriedade, essas coisas que o Francisco já explanou, é uma coisa, né? Olhar apenas um cenário para tomar decisão em cima de um cenário é outra, completamente diferente. Muda completamente o contexto, muda o que você vai fazer. Putz, e se tudo der errado? E aí, o que eu vou fazer? Pô, parece que aqui o cenário mais otimista está indo para tal lado, o mais pessimista. Né? Às vezes a projeção que vem do mais pessimista é muito maior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Né? Ou uma mais otimista. Não significa que nenhuma delas vai se tornar realidade. Né? Mas você precisa se ancorar, né? Juscelino, mas com base no que você está falando, eu acho que está corroborando com o que eu estou dizendo aqui. Você coloca nesse conjunto de premissas e restrições, você precisa ter conhecimento prévio disso. É quase que um modelo supervisionado. Eu tenho conhecimento prévio de que
o meu ambiente, o fenômeno que eu estou estudando tem um comportamento assim assado, ou seja, tem premissas e restrições. É a mesma quando eu digo assim, ó, baseado na minha experiência de fazer festa, um dono de buffet, que a gente podia perguntar para ele, cara, 80% das pessoas vão na festa. Então, tem sempre esse conhecimento prévio. Então, se eu estiver fazendo uma simulação de, por exemplo, o que eu ando estudando ultimamente, que é deslizamento de terra, existe um comportamento ali, um conjunto de restrições naquelas 10, 12 variáveis que eu estou estudando lá no meu modelo. Por exemplo, se eu estiver analisando os endereços das pessoas para retomar as origens do rol, eu quero simular endereço de um conjunto de pessoas. De cara, eu já tenho que ter conhecimento prévio de que uma auditoria de número de endereços de pessoas tem um comportamento do Benfor, por exemplo. Então, é isso que eu tô... E aí, com isso, eu consigo fazer simulações. Sim, concordo. Agora, por outro lado, Mas Caio, é legal, é riquíssimo. sim, por outro lado, existe algumas situações, assim, existe um grande risco, no meu ponto de vista, de quando as pessoas tomam decisão apenas baseada em média. Né? Isso aí é... Não, o Juscelino, boa mesmo, cara. Eu acho que eu deixei passar aqui, falei muito rápido. Não, Os cenários aqui é análise de sensibilidade. Você tem que alterar, até coloquei aqui, fazer análise de sensibilidade com variação de parâmetros. Eu vou aqui agora na planilha, para vocês verem que isso é verdade que você falou. Não é só aquele valor, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica. Você vai alterando aqui para 500, 900, 750, sabe? E você vai vendo vários cenários. Eu posso fazer um comentário aí, Francisco? Isso é importante também. Sim, vai lá, Carlão, acho que eu até te interrompi, cara, desculpa. Não interrompeu. Vai lá. O que eu entendia de Monte Carlo, pelo pouquíssimo que eu estudei até agora, é quando você não tem um precedente, né? Ou seja, ele começa a gerar cenários para que você possa se basear, mas, obviamente, dentro desses ranges aí que foi estabelecido, né? Ou seja, ele cria um histórico de cenários hipotéticos para que você consiga se basear em alguma frequência. Pode ser isso? Então, e tem alguma coisa a mais, viu, Carlos? Que assim, imagina, que o exemplo da cerveja ele é legal, mas tem outros exemplos que trazem componentes, por exemplo, o risco. E aí você tem um negócio chamado, não sei se vocês conhecem, de risco de cauda. O que é risco de cauda? Aquilo que tem baixa probabilidade de acontecer, mas se acontecer, a consequência é catastrófica. Quebra a banca. Então, quebra a banca. E é por isso que, por exemplo, talvez Monte Carlo tenha saído lá, tenha começado lá com jogos, né? Porque uma das coisas que Monte Carlo pode ajudar é quando ele projeta um cenário onde, em algum ponto daquele cenário, tem uma distorção dessa, né? Então, assim, tudo isso que foi falado são componentes, mas eu acho que depois de tudo isso, a maior complexidade está no tomador de decisão de olhar a projeção, né, e enxergar ali, por exemplo, algum ponto que ele tenha que, por exemplo, se precaver de alguma forma. Se precaver como? Então, sei lá, fazendo um seguro, ou, por exemplo, imagina que eu vou comprar, tem muito problema, vocês não imaginam, estoque de produto em hospital. Os caras sempre erram, tem coisa que tem de mais, tem coisa que tem de menos. Só que aquilo que falta, né, dependendo do produto, se não tiver, o paciente... Não, pior do que isso. O paciente morre, né, se não tiver. Não, então, consequentemente vai fazer barulho. Não, nem sempre. Nem sempre. Tá? Nem mas, sempre, às vezes é abafado, né? Então. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, imagina, na hora de tomar a decisão, quando você tem uma ferramenta dessa, você tem uma projeção, né, com o que tem de melhor, que isso aí são, como se diz, ferramentas técnicas daquilo que tem de melhor para você tomar esse tipo de decisão. E agora, o que eu vou fazer? Então, por exemplo, olha, eu imagino que eu vou consumir eu vou utilizar tal projeção aqui, tá? Ou seja, eu vou colocar um estoque de X baseado nessa projeção. Eu vou colocar um estoque de 16. Mas eu também vou considerar esse cenário aqui que me deu 40. Eu não vou colocar o estoque agora, mas eu vou tomar alguma decisão dentro da cadeia logística para se efetivamente o cenário
caminhar mais para estar aderente àquela projeção, entre aspas, mais fora da curva, né, eu não sou pego de surpresa. Né? Então, por exemplo, quando se toma uma decisão, como inicialmente o Francisco ilustrou, olha, eu vou usar 80% de probabilidade em cima de uma média X. Eu tenho apenas um cenário, eu não estou projetando outras coisas. Eu não consigo projetar... vários cenários, viu? Então, não, mas é isso que eu estou dizendo. É análise então, de sensibilidade, com certeza. Exato. Mas a maioria das tomadas de decisão não são feitas assim. Opa, tem que ter. Então, Daí, mas Jocelino, a maioria, Francisco, é feito como se falou na festa. O especialista. Sim. Não é. Sim. Sem o especialista. Rapaz, tu acha que eu vou colocar um modelo, por exemplo, na área de saúde, que é um problema crítico, colocar um modelo sem ter a participação de muita pesquisa? Não dá. Então, tem que ter uma análise de sensibilidade muito restrita, muito forte, entendeu? Realmente, você tocou numa coisa muito importante, viu, Jocelyn? Mas agora eu vou te colocar um trade-off. Então, Oi? mas agora eu vou te colocar um trade-off, cara. Te desafio a ir em algum local, e eu estou falando locais de excelência, tá? Nessa área da saúde, que não seja feito na média pura, sem desvio padrão. Vixe, Maria. Então, aí que tá, né? Então, por exemplo, e às vezes você vê como que a coisa você está falando de análise de sensibilidade, né? Você vê como que a coisa às vezes é sensível, né? Porque dependendo do segmento que você vai, às vezes mesmo sem muito conhecimento daquele segmento, quando você projeta usando uma ferramenta dessa que, para matemática é tudo um número, tá? A matemática não sabe se é cerveja, se é consumo de produto hospitalar ou se é preço de ação. Ela não sabe disso. Então, você jogou lá, ele não sabe o que você está falando. Tá? Mas muitas vezes você chega num segmento de mercado, pouco importa qual seja, que a pessoa, existe como se diz, um paradigma tão enraizado lá dentro que as pessoas não conseguem sequer enxergar aquilo que muitas vezes você, sem conhecer muito do business, do negócio em si, vê o risco só nessas projeções. Não, então, baita de um desafio. A média é um risco muito grande. Tem que ter, no mínimo, o seu companheiro, que é o desvio padrão. Exato. Quer ver uma coisa aqui, antes que eu esqueça? Porque eu coloquei SST, ninguém me perguntou. Igual a SSQ mais SSE. É engraçado, né? Que o erro médio quadrado mais esse carinha aqui é igual a esse quando você usa o solver. Se você colocar valores diferentes aqui, não. Ó. Tá vendo aqui? 21, 65, 413, 21, 543. Vou colocar outro valor aqui. Ó. Muda. Entendeu? Isso aqui também é matematicamente quando você reduz o desvio médio, o erro médio quadrado, essa soma aqui, SST, é igual à soma dessas duas. E outra coisa que ninguém me perguntou, o coeficiente de determinação. O que é esse cara? É o SSE dividido pelo SST. Desculpa, é o SSQ dividido por SST. Ele tem 99%, ou seja, ele tem esses dados aqui estão correlacionados de uma forma, de uma regressão quadrática, quase 100%, está vendo? Praticamente os valores aqui, ó, dos dados são basicamente nessa parábola aqui. É isso que eu queria falar aqui, do coeficiente de determinação e essa sominha aqui. Eu tinha uma pergunta mais, na verdade, sobre a regressão quadrática. Eu confesso que eu não entendi. Porque quando você está fazendo a regressão quadrática, o médio do mínimo quadrado, é para você comparar uma coisa com outra. Você tem que fazer a equivalência de duas curvas. Eu não entendi o que você está comparando o que com o que. Se você pegar isso aqui e fazer um gráfico de dispersão, vai dar isso aqui, ó. Mas o que é isso aqui? O que são esses Y aí? Esse que eu não entendi. Essa era a minha dúvida. Quem são esses caras? Você tem, digamos assim, esse aqui são os dados. Esse aqui é o dado de entrada e esse aqui é o dado de saída, do Y. Tá vendo? Aí, o que é uma regressão? É você criar uma função... Assim, ele não tem nada a ver com o problema lá da cerveja, né? Não. Isso aqui é uma pérola. Não, tudo bem. É uma pérola, porque eu acho isso aqui muito importante para... eu estava tentando entender, o que tem a ver? Não. É uma pérola que é... Depois, quando a gente precisar, eu acho que todo mundo deveria saber um pouquinho de solver do Excel. Tudo bem. Essa aqui é uma pérola. Não tem nada a ver. Você que estava, de alguma forma, querendo... Eu acho que você atrapalhei...
Atrapalhei foi mais, viu, Caio? Não, eu posso não ter prestado atenção também, é mais Não, é provável. uma pérola só. Não tem nada a Eu ver. estava montando aqui o raciocínio para. Não. Eu acabei falando depois. Vou até tirar daí de novo, tá? Vou colocar em Monte Carlo aqui. Mas olha aqui, pessoal. O que Beleza. o Jocelino falou. Rapaz, os testes de análise de sensibilidade, como é que ele falou? Cara, só isso aqui tu vai fazer? Claro que não. A vida não é assim. Concorda? Você vai colocar 300, 900, aqui vai colocar 75, 40. E outra coisa, por que só cerveja? E se o cara tomar vinho? Premissas e restrições, né? Aí é outra, segunda variável. Rapaz, entendeu? Sim. Isso aqui é um modelo muito, muito, muito simplificador. Tá, já que a gente falou de exemplos, quem estava falando? Pela análise de sensibilidade, que eu acho que é um item também muito importante para a gente colocar na cabeça. Os exemplos estava citando, o Jocelyn trouxe mais exemplos também, que é bem bacana. A gente tem, na área de desenvolvimento de software, está sendo bastante utilizado também. Bastante assim. Você quer que eu tire aqui, Glauber? Apresentação? Vou interromper, então. Para ele passar, se você encerrou, tudo Espera bem. um pouquinho, Francisco. Não, só uma pergunta rapidinho. Esse 5% aqui que você está mostrando aqui, ele é o que exatamente? Você pega essa coluna aqui, ó, que não está ordenada, tá vendo? São os valores que eu multipliquei esse por esse e deu Sim, isso aqui. sim. Aí eu ordenei. Sim. O maior valor foi esse. E o menor está lá embaixo. Aqui tem 10 mil valores que eu projetei aí com uma função aleatória. 10 mil valores. Entendi. Então, 5% de 10 mil valores são 500. Então, eu estou excluindo os 500, e eu ordenei aqui em ordem de maior para o menor. Eu estou excluindo os 500 maiores valores, que são 5% do total. Sim. Então, 100% menos 5% dá 95%. Então, se eu chegar aqui, ó, onde está 500 e pouco aqui, é rápido, viu? Aqui, ó. Se eu comprar praticamente quase 26 litros, 95% da minha probabilidade indica que eu estou certo, que ninguém vai ficar... A não ser que tenha um cara beber ruim demais que bebe até dizer... Aí você sabe, né? Não, eu entendi isso aí. Beleza, entendi. É como se fosse outliers aí, a tua margem de critério de corte, né? Isso. Sim, mas esse número é o resultado do produto de alguma coisa, é isso? Esse aqui é o resultado... Deixa eu voltar aqui de novo. Esse aqui é essa coluna ordenado do maior para o menor. Eu entendi essa parte, ela é da quantidade de pessoas pela quantidade de cerveja, né? Eu vou excluir tudo que está em negrito, entendi. Viu, Carlos? Não, já entendi agora. Já entendi. O primeiro que não está em negrito é a quantidade de cerveja, quantidade de litros de cerveja que eu tenho que comprar. Eu estou excluindo 5% de 100%. Agora. Então, 95% de índice de confiança me diz que eu tenho 95%. Sim, você excluiu os... Se eu comprar 26 litros de cerveja. Os 500 primeiros. 500 primeiros dados, sim. Isso é o percentil que a gente chama, né? Entendeu? Entendi. Você deixou 95%, né? Ou seja, você 95% de o que a gente chama lá de... Probabilidade tem que ter percentual, isso, não tem saída, intervalo de confiança. Significância estatística. Intervalo de confiança chama isso. Índice de confiança. Nível de confiança. Significância. Boa, Caio. Significância estatística. Nível de significância estatística. Que é o contrário do índice de nível de confiança. Vai longe isso aí. Beleza, quer que eu interrompa aqui pro Jocelino passar o... Vou interromper, então. Oi, Jocelino. Posso interromper? Francisco, só assim, vamos lá, você está encerrando sua apresentação, a parte que você apresentou. Isso, eu agradeço aí a todos. Eu acho só, antes até, aproveitar aqui, a gente costuma fazer na nossa finalização, você sabe que se você estivesse na apresentação presencial com a gente, você já teria recebido muitas palmas, né, Francisco? Porque o trabalho aí foi alto nível, hoje inclusive com visita. Então vou
aqui nossas palmas virtuais, receba nossas palmas virtuais. Aparece aí, né? Parabéns mesmo do trabalho. Obrigado, pessoal. E eu só aproveitar, Parabéns. a gente teve aqui também, ó, o nosso colega lá que ele não falou nada, mas ele deixou um comentário aqui, então vale deixar, ler aqui para você, Francisco. Foi o Charles, a gente não sabe ainda quem é, mas ele esteve presente conosco, então vale comentar aí. Ele mandou parabéns, Francisco, pela excelente explanação, muito elucidativa. Então, ele deixou esse comentário antes de sair, tá? Acho que vale saber aí, Francisco. Outro comentário aqui foi do Romão também, que teve que sair às 8, por volta das 8 horas, mas deixou aqui que foi muito bom, parabéns, né? Infelizmente ele teve compromisso aí, mas deixou os parabéns aí do trabalho também, vale comentar. Beleza. Alguém podia postar o link do YouTube aí para eu poder pegar aqui, que eu estou usando o Linux e eu não consigo abrir nada do Office. Eu acho que estava aqui o link, não tá? Ah, você pediu o link, foi isso? Foi. O link tá... Ah, tá bom, se tiverem aí, se eu mudar a tela aqui, vai sair o compartilhamento, né? Então, mas encerrando a sua apresentação e agradecendo, viu, Francisco? Foi um trabalho aí que você fez de esmiuçar simulação Monte Carlo. Eu percebi, você pegou aí num modelo bem simplificado, mas você foi entrando em exemplos, e depois também com a pergunta dos colegas, a gente abriu aqui, o Juscelino comentando outros exemplos, então deu para, pelo menos eu gostei muito dessa simplificação, dessa ideia de mostrar a simulação Monte Carlo na raiz aí, de que a base de tudo está pelo menos isso ficou muito forte para mim, a base de tudo está na qualidade aí da aleatoriedade. Eu achei bem interessante também essa ideia de você pegar um modelo que, na verdade, parece que é justamente para o contrário, né? Que é o Bayes-Ford, para achar uma distribuição onde não tem aleatoriedade, que é mais achar uma ordem ali num caos, né? E você pegar e falar, não, se ele serve para achar ele não funciona para aleatoriedade, então ele vai dar alguma coisa bem contrária do que deveria, e eu vou usar isso e beleza. Achei muito bacana também essa ideia aí. Obrigado mesmo. Agora fica a seu critério aí, a gente já passou do horário, sim, você tem razão, mas você tinha comentado aí com o Juscelino de apresentar, o Juscelino tinha pedido um tempo, e aí você comentou ao final, Juscelino, o que você manda, o que você acha? Na verdade é assim, cara, eu não preciso explicar nada de conceito, o algoritmo já está rodado, é só mostrar um negocinho aqui, é só mostrar uma visão um pouquinho diferente do que, uma abordagem diferente, mas os conceitos são os mesmos. Tá bom. Pessoal, eu agradeço, como eu falei logo no início aí da apresentação, foi feito com carinho. A minha preocupação é que entendesse assim, o cerne, a ideia, o conceito do Monte Carlo, que eu percebo. Cada um tem sua percepção. Gostei muito do que o Juscelino falou sobre análise de sensibilidade. Ele deveria ter focado um pouquinho mais, que eu acho que isso é muito importante mesmo, sabe, na solução de alguns problemas. E eu só tenho a agradecer a vocês, porque, como eu falei logo no início, a gente aprende com essa troca de interação, com essa troca de conhecimento. É uma grande aprendizagem e é uma felicidade muito grande para mim. Tá bom? Obrigado, pessoal. Eu vou interromper o compartilhamento, viu, Gilberto? Tá bom, parabéns, Francisco. Vamos lá. Interrompi? Interrompeu já e acho que o Juscelino já conseguiu carregar. O Juscelino já embarcou. Já está no esquema. Ele já vai executar o Python, né? Já está no Colab, já aí. Já está no Colab. O que é esse pipe aí, ô Juscelino? Esse pipe aqui?
É. Vai instalar alguma coisa? Vai Sim, instalar. sim, Tá mas instalando. o que que é esse pacote aí? Ah, iFemis. Que nocento. Juscelino tá mute, se ele tá falando, não Juscelino, tô você tá vendo. no mudo, cara. Deixa eu ver se. Tá no mudo. Deixa eu Tá no perguntar. mudo e no surdo também, né? Tá mandando aqui. Agora não tô mais? Agora, Sacanagem. Eu também perdi aqui. Esse Zoom é muito ruim, mano. Mas vamos lá, vai. Ô Carlos, isso aqui é para instalar a biblioteca que faz a API com o Yahoo Finance, tá? Que na ah, verdade, beleza, tá boa, bom? cara. Isso é bom, hein? Isso é bom. Bom, legal. Então, assim, pegando dados CA já direto, então eu vou tratar aqui. Não vou falar muito de tratamento nem de Python. Mas, na verdade, só vou mostrar o modelo lá, mas é rapidinho. Bom, aqui eu carrego a API, aqui carrego as bibliotecas. Aqui eu coloquei um prazo pequeno que eu vou puxar os dados, tá? É só para a gente exemplificar, mas como o Francisco falou, quanto mais dados, melhor, né? Aqui são alguns dados de parâmetro para pegar os dados do ativo lá No na Yahoo Yahoo. Finance, tá? Eu estou pegando aqui de Petrobras, poderia pegar qualquer ativo, pode colocar uma lista gigante aqui, tanto faz. Ele vai processar. Da Aqui hora, ele hein, cara? processou. Aqui eu estou falando de logaritmo, né? Aqui eu começo a calcular o retorno logaritmo do ativo. Aqui eu ploto a variação de preços da Petrobras naquele período de 120 dias, tá? Aqui eu ploto. Sabe qual que é o delay disso aí? O delay é 15 minutos. Então hoje, na hora que eu Já tem a rodei, ele cotação de hoje, então. já tem a de fechamento. Que, se não me engano, eu estou usando fechamento. Eu estou usando fechamento. Exatamente. Uhum. Poxa, você mandou Então bem aí, aqui, cara. aqui Isso eu, vale uma aula completa depois, hein? não, Vale, vale é, uma aula, né? por nós fala. Bom, Ele já aí pode se aqui, solicitar. não, já tem agenda minha aí que eu nem sei. Não dá ideia pro Glauber, não. Bom, aí Não pega aí, não. aqui é só ilustrar, porque isso aqui não variação histórica dos preços nos últimos 120 dias. Daria para colocar outros gráficos bonitinhos também, como fez o Caio, dá pra fazer plot lead, fazer um monte de coisa aqui, mas Gráfico interativo, né? Muito bom aquilo lá, viu? para o propósito aqui serve, né? Aqui já é a variação dos retornos, tá? Então você vê que o retorno, olha como que a coisa Volatilidade. Bom, aí aqui eu calculo algumas coisas, calculo a volatilidade, calculo variância, tem um monte de coisa que está sendo calculada aqui, estou puxando também, criando aqui a matriz dos aleatórios e tal. Aí eu entro na simulação de Monte Carlo, eu também peguei um período pequeno aqui, 180 dias. Isso aqui é o número de simulações que eu vou projetar para frente. Tá? Aqui, conforme o Francisco falou, eu até anotei aqui, até para fazer um link com a palestra dele. Né? Conectando aleatoriedade ao processo determinístico. Então, eu entro aqui como se diz, aqui está entrando estatística, que está entrando desvio padrão, né? Uhum. Está entrando aleatoriedade, está entrando esse parâmetro aqui, eu não lembro direito, mas eu acho que é de retorno com alguma coisa. Um dia a gente fala melhor sobre isso, mas os conceitos já foram falados. Eu trato isso em matriz, né, para poder... que eu estou usando, inclusive, o NumPy, então o NumPy trabalha muito com matriz, foi aquilo que o Francisco falou, né? O Francisco usou uma planilha e ele via na planilha uma matriz, assim como eu vejo também. Tá? E, na verdade, eu peguei dados e joguei eles numa matriz para poder gerar a simulação. Tá? Aqui faço uma recursividade e tal, e aqui no final projeto As 5 simulações. as 5 simulações. Tá? Então, Putz, são não é 5 nada de cenários. código, né, cara? Você vê, usando Monte Carlo não fica, usando as bibliotecas você não fica com tanto código. Se você tiver que escrever isso com Python puro, né, fica bastante coisa. Mas de qualquer forma, o que eu vejo aqui são 5 cenários, né, e que você consegue olhar para um executivo em si, ou para um tomador de decisão. Às vezes você olhar só número, ele se perde naquilo para tomar uma decisão. Quando você projeta o cenário de uma forma gráfica,
Fica muito mais Você simples. colocou 180 dias, você olhou Isso. 120 e projetou 180, é isso? Isso. Projetei. Porque já estava aqui o 180, tá? Não mexi nisso, Sim. só mexi lá atrás. Mas você pode projetar a quantidade que você quiser aqui, tá? Você pode olhar 10 mil. Não, entendi. Tendo base de dados lá, você pode olhar 10 mil para trás e projetar 1.000 para frente, tá? Desce lá de novo. Então, você vê que nos primeiros 25 dias, vamos colocar nos primeiros 10 dias aí, né, a variação é muito pouca, né? Então, por que acontece? Ele parte, ou seja, do momento zero, que aqui Tudo é do igual. setor, aqui é dos retornos, tá? Não é dos preços, tá? Eu fiz dos retornos, dá para fazer de preço também, tá? Mas no momento zero, tá todo O mundo que é igual, né? retorno? O que é retorno? Desculpa aí. Retorno é se É subiu taxa de retorno. a taxa, né? Então, se subiu 1%, hoje 2% amanhã, Entendi. caiu 3%. Tudo bem, mas ela é intrinsecamente proporcional, né? O taxa de retorno é intrinsecamente proporcional ao preço, né? Depende da volatilidade, né? Ela tá mais perto da volatilidade do que do preço em si, tá? Bom, mas de qualquer forma é o seguinte, ó, um dia a gente pode falar mais sobre esse tipo de análise com maior detalhe, mas poderia ser preço também. Então você vê assim, tem momentos aqui que ele simula uma queda brusca, né? Então, aquilo que eu falei durante o comentário com o Francisco, né? Dependendo do negócio, se é crítico, se não é crítico, e nesse momento, se acontecer uma queda brusca, né? O negócio vem subindo, de repente despenca. Isso é bem comum em bolsa, mas também é comum em outras coisas, né? Cisne negro, né? O que aconteceu agora aí, ó, 2, 3 meses atrás, que o valor do petróleo foi valor negativo, né? Muita Então, gente perdeu dinheiro aí. Então, aí numa situação dessa, seja um cisne negro, um cisne cinza ou qualquer outra coisa, ou Super mesmo, Caixa cisne cinza. negro. É Foi caixa negro cinza. esse aí. Esse ou foi negro, mesmo, viu? viu, o Carlos, ou mesmo, pode ser sazonalidade também, pode ser qualquer outra coisa. Sim. E aí, o que eu vou fazer? Né? Se acontecer, se essa projeção, se ela se confirmar nesse momento, que ações que a gente vai tomar, né? Então, eu não vejo o Monte Carlo numa tomada de decisão sozinho. Tá? Eu vejo Não. ele como um elemento para agregar na tomada de decisão. Tá? Mas eu vejo como um elemento de suma importância. Se não Não, tiver, legal. é complicado. Quando eu fiz isso aqui, na verdade, isso aqui é parte de um modelo. Eu uso outras coisas também. Além disso, se eu tiver que tomar uma decisão nesse sentido aqui, eu vou usar outras coisas, mas isso aqui é uma ancoragem importante. Tá? Então, se eu tivesse que definir aqui numa tomada de decisão, é uma das ancoragens mais importantes que eu vejo. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Mais uma palminha aí, né? Mais uma palminha. Eu falei 2 minutos. Só um comentário, né? Enquanto a tal das premissas e restrições do problema apresentado pelo Francisco é binomial, o seu é logaritmo. Isso. Bem muito percebido. usado. Porém, o comportamento é outro. É logaritmo. Lá no PowerPoint eu coloquei lá. Esse aí pode chegar próximo do Mayfair. Esse pode ser. Então, aí, Caio, é uma discussão assim, que você vê que quando a gente começa a falar e o intelecto vai longe, aí você começa a recordar algumas literaturas. Se vocês se recordam lá do Ricieri, né, o cara lá do Hearst, que é o Mandelbrot, né? Mandelbrot, exatamente. Mandelbrot. Se você leu... Eu vou contar uma história rapidinho. Eu comprei o livro do Mandelbrot em 2004. Tá? Eu li o livro... eu estava na Livraria Cultura ali na Paulista, vi o livro, comprei na hora, li, não entendi porra nenhuma. Não entendi nada. Mas guardei o livro, achei muito interessante, guardei. Depois que eu aprendi os conceitos de Hearst, de Zip, Monte Carlo, aí eu voltei a reler. Aí é outra coisa. É outra coisa, porque quem acha que aquilo é um livro falando sobre o mercado financeiro, até mas ele fala muito mais sobre matemática. E é tudo nas entrelinhas. Ele não fala nada diretamente. Né? E muitas coisas você acaba tendo que, como diz o Ricieri, decodificar. Então, eu decodifiquei aquele livro. Então, assim, se você olhar os componentes que ele defende, com os componentes para se tomar decisão em mercado de capitais, está a estatística de Zip, que você citou aí. Tá? Tá o Hearst.
e tal simulação de Monte Carlo. Tem outras coisas lá também, tá? Tem Shannon, que foi umas bases do trabalho do próprio Mandelbrot, que é o cara de entropia. Exato. Ih, vai longe, vai longe. Vai longe, vai longe. Então, assim, se você pegar, por exemplo, um dia só para falar daquele livro e mostrar modelo, não dá esse tempo aí curto que o Glauber seleciona aí. Não dá, cara. Você tem que ir semanas. Vai longe. Bom, já deu. Beleza. Vamos nós. Beleza. Tá na hora do vinho da sexta-noite. Beleza, valeu, gente. Eu acho que a gente vai ter que discutir. Valeu, parabéns aí, Juscelino. O trabalho foi curto, Valeu. tempinho, mas valeu. A gente vai ter que discutir aí do hall o nosso tempo de apresentação para a gente voltar aos Começa eixos. mais cedo, né? Ou diminuir um pouquinho. Era mais cedo, aí foi mais tarde. A gente tem que colocar na mesa. Tô falando de diminuir o warm-up. Ok. Diminuir o warm-up. Diminuir o warm-up, tempo. Já tem 2 votos. Beleza. Tempo de warm-up. Valeu, Tchau, vocês aí. pessoal. Bom final de semana. Falou. Oi, Celina, um abraço. Francisco.